Bom, gente, boa noite. Meu nome é Alessandro. Boa noite. Nosso projeto do Porto, uma noite estadual. Os integrantes da nossa equipe é o Lucas, o Matheus, o Leandro. Seria um corte colante. Uma máquina de cortador utilizada nas empresas, na indústria. A função dela é fixar cargas, levantar, descarregar cargas, promoção de cargas de um local para o outro. A finalidade dela é caso falei que foi fixar carga, tudo, contando apenas com o movimento transversal, longitudinal e vertical. Basicamente, o corte foi feito com o vídeo do carro de trás. Pessoal, boa noite a todos. Vou falar sobre o projeto. Aqui tem alguns dados básicos, que é a capacidade máxima para 3 toneladas, o vão 4 metros, a altura de elevação também de 4 metros, e uma observação aqui, o mecanismo de elevação a gente deixa uma escolha para o futuro proprietário, pode ser tanto por corrente, manual, ou mecanismo hidroelétrico, funcionado para o Fedor de chulé. Por que projeto? O projeto foi desenvolvido conforme através da necessidade encontrada numa empresa. Pois ela não tem a estrutura de suportar cargas dinâmicas que possam com a controlante. Com isso, abrangemos um tema e desenvolvemos o projeto para atender a necessidade conforme a norma da empresa. Passava lá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou especificar um pouco sobre normas e formas. A Vigaí, nós utilizamos uma base para suportar a talha ou então um motor elétrico, a Vigaí. Ela tem as dimensões dela de 10 polegadas a 4,5/8. O tubo quadrado ele tem as dimensões dele de 130 por 130 por 8 e ele tem 4 metros de comprimento. O tubo retangular ele tem 120 por 100 por 8, que é a parede dele. Ele tem 4 metros de comprimento, 1.600 de comprimento. O rodízio tem 200, o diâmetro dele é de 250, que ele suporta cada rodízio, que são 4 no caso, 2 aqui, 2 na outra ponta, 1.500 kg. Eu queria explicar um pouco também sobre as normas. A norma ISO especifica sobre a parte de medidas, comprimentos, e essa norma ela quer simplificar de uma forma global e geral, que tanto aqui como em outro local, tanto no Brasil como em outro país, essa norma vai estar valendo. O comprimento que é utilizado como padrão de venda ou de utilização do material é aqui, ou aqui no Brasil, ou em outro país vai ser o mesmo. A norma SAE J429 vai especificar a composição do material, como ele é composto, quais os tipos de liga que é utilizado nele e também de que forma ele foi feito para ser utilizado. Aqui nós queríamos falar um pouco sobre a história, quando foi feito o primeiro pórtico, por que ele foi feito e para que ele foi projetado. Por incrível que pareça, o primeiro pórtico ele foi feito com a mesma função que hoje é utilizado, para a parte de manutenção e locomoção e içamento de peças. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos, devido a toda a guerra, devido a tudo que estava acontecendo naquele país, eles precisavam montar um tipo de equipamento que fosse utilizado para desmontar motores, desmontar carcaças e até mesmo pegar carcaças que foram destruídas na guerra para retirar do campo e poder utilizar alguma coisa. Porque devido à situação do país, eles não podiam ter muito gasto. Então, para que o pórtico em si, naquela época, foi feito para a manutenção de navios e aviões, principalmente navios de fuzileiros e aviões de guerra, que faziam vasculhamento em algumas bases militares. No entanto, o que acontece? O pórtico ele foi utilizado de uma forma de ganhar tempo, de eles poderem ganhar tempo para poder fazer a manutenção ou construir os aviões. Porque devido ao batimento de base como Pearl Harbor, foi destruído muitas bases por falta de organização. Então eles resolveram reorganizar e montar. Agora, acomodação. Por que eu quis dizer acomodação? Na época, eles não tinham a capacidade, não é que eles não tinham a capacidade, eles não tinham pensado em fazer pontes solantes.
Então, com o desenvolvimento do porte, eles já tiveram um grande avanço. Agora eu vou passar a palavra para o Leandro. Boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre vantagens do porte volante. Vou falar também sobre segurança na alteração total. Lembrando que as vantagens se compararam a uma ponte volante. Vantagem: fácil desmontagem e desmontagem. Ou seja, em vez de a gente soldar o porte, a gente parafusou ele. Determinado usado no local, a gente desmonta, leva para outro local, monta ele. Se o terreno for plano, tudo bem, pode ser usado normalmente. Solução econômica, ou seja, é mais viável financeiramente em relação a uma ponte volante. Esse porte em si foi feito sob medida, como o meu amigo Matheus citou, foi feito para a Max Ferrer, comércio de ferramentas, e a gente estudou. Então, dificilmente vai acontecer de ter algum obstáculo atrapalhando a movimentação das cargas. E não compromete a integridade física do ambiente do trabalho. Não precisa ser fixados vigas, né, nas extremidades do galpão. Desvantagens: não é possível trabalhar em local sem planicidade no terreno, ou seja, com declive e buracos. O volante já consegue, né, fixar o movimento do carro normalmente. Precisa de pessoas para empurrar. Não que vai ficar 5 pessoas, mais 2 pessoas, uma de cada lado, conseguem movimentar, por ser uma roda de 250 diâmetros. Então tem uma movimentação boa, não exige muito esforço. Vou falar um pouco sobre segurança na operação, muito importante. Mas que não pareça, operar um porte tem que ter um mínimo de capacitação, porque 4 metros de altura, 4 de comprimento, ali uma operação errada ali pode tombar, pode acontecer um acidente muito grave. O local de trabalho tem que ser plano, não pode ter buracos ou declives. Manual do fabricante, muito importante a gente ler, embora isso raramente aconteça. Ele foi editado, né, não foi à toa, então é muito bom a gente ler, entender o que está lendo e saber um pouco mais do que a gente está operando. Precauções, cuidados, operar com atenção, como eu disse, operação incorreta pode se tornar uma arma na mão de uma pessoa, matar uma pessoa, cair em cima de uma pessoa, por plano. Seguir rigorosamente a capacidade do porte, esses 3 candados. Por mais que seja fabricado de fator de segurança, estamos falando de segurança na operação, não se deve ultrapassar as toneladas especificadas que ele aguenta, seja 3 toneladas. Planeje previamente a operação, ou seja, se você vai movimentar uma carga daqui para lá, analise o ponto inicial e o ponto final, o caminho, se tem algum obstáculo ou não. Fazendo isso, a operação vai acontecer com sucesso. Em movimentos bruscos, né, como eu disse, pode haver o tombamento e um acidente muito grave. Obrigado pela atenção de todos. Vou passar para o Alessandro. Bom, antes de encerrar, eu queria agradecer pelo que está deu, a oportunidade da escola, também aos professores, aos convidados, também de sua Patrícia, nas últimas horas, até da também, o pessoal lá hoje, e o pessoal também. E alguém possa avançar, mas isso é a imagem do filme, alguém pode ser que não viu esse filme, mas uma pessoa que era discriminada por essa pessoa negra, e ela tinha um objetivo, eles falaram que ela não ia conseguir para ela ser negra. E ela perguntaram para ela, por que você quer tanto isso? E disseram que não conseguiria. Então muitas vezes nesse exame, muitas vezes falavam no nosso ouvido, você não vai conseguir chegar ao final, você não vai conseguir completar nada. Mas ao mesmo tempo vinha outra voz e falava assim, não, você vai conseguir isso. Então, que eu possa olhar, imaginar assim que não é difícil. É difícil, mas não é impossível. Então é só isso que eu queria agradecer. Muito obrigado. Tem perguntas? Já existe esse equipamento, né? Se fazer uma encomenda para cada medida de necessidade, por que o caso do corte? Vou explicar. Para começar, que a gente, até o começo desse semestre, a gente tinha uma base ainda certa do que fazer. Devido naquelas 120 horas que a gente tinha que ir fora, nós acabamos chegando nessa empresa. Essa empresa lá tinha uma necessidade muito grande de se construir alguma coisa que
pudesse movimentar cargas tanto que saísse de cima do caminhão como se estivesse no chão. Ele foi projetado para elevação de cargas em cima de caminhão, quer dizer, descarregar ou carregar peças ou até matéria-prima para eles poderem trabalhar. E esse nosso Ford, esse projeto foi baseado na necessidade dessa empresa, o comprimento da Ford, que vai estar passando esse Ford, o local onde vai se estabilizar a carga, onde a carga vai, da onde o caminhão vai vir, entendeu? E tudo foi baseado conforme a necessidade da empresa. Os cálculos, buscar já bloqueia o fabricante de vigas para ofereceu. E todos os cálculos foram baseados na viga aí. E querendo ou não, é a viga que vai suportar muito esforço, é a que vai suportar mais esforço e flambagem. Então eles têm que basear no Por ser uma empresa que ficou no porte, não tinha verba de comprar uma alisadeira para fazer o serviço necessário. Então, obviamente, foi incorporado. Isso, porque a carga também máxima que eles vão supor erguer lá no máximo são 1.500 quilos. Então 3.000 para de alto. Isso. Ela pode, então, nós estamos lançando ela para ser manual. Só que, por precaução, não sei se a empresa vai crescer, né? Conforme está o mundo, ela pode tender a crescer, se Deus quiser. Se ela crescendo, ela pode trocar aquilo ali com um motor elétrico. Instalar um motor elétrico, ela já foi condicionada com um motor elétrico. Só que até 3 toneladas. Ela foi calculada até 3,5 toneladas, mas por segurança, por fator de não vem acontecer nada ali com o operador. Não tá. Nós vamos terminar, concluir esse certo? Vamos concretizar ele, vamos pegar na mão dele para ver se é favorável à vontade do dono da empresa. O custo de cada um. O custo de cada um foi simplificado, assim, nós simplificamos em tabelas e custos das empresas. Nós precisamos em 3 empresas. Nós somos a empresa que se paga menos. Né? E hoje o que se ganha é o quanto você paga menos. Então, totalizando, tanto com a talha, com as rodas, com as vigas, chegamos ao custo de R$3.433. Mas se a pessoa quiser trocar com um motor elétrico, ela vai chegar até R$7.000.